Hoje aqui para bater um papo com a gente, a nossa fisioterapeuta Iuli, ela veio hoje para falar sobre vários tipos de dores na coluna que muitas vezes as pessoas desconhecem, não é verdade, Iuli? É verdade, só sabe muitas vezes na avaliação. Verdade, seja bem-vindo ao nosso Obrigada. programa. Hoje nós vamos falar sobre este assunto porque ela tem algo para apresentar aqui para a gente que pode ajudar bastante quando o assunto é dor na coluna. Como que, na verdade, a osteopatia pode ajudar nesses processos de dores. E mais do que isso, eu estava agora há pouco perguntando para ela, a coluna é de qual parte do corpo e vai até onde? E ela mostrou que é daqui até essa parte. E muitas vezes as pessoas dizem, eu tô com uma dor aqui no cantinho, eu tô com uma dor aqui no pescoço, mas pode ser uma dor de coluna, né? Isso, e também muitas vezes as pessoas estão mais acostumadas a sentirem dores musculares, sendo que às vezes não é muscular. Muitas vezes é questão de restrição de mobilidade, restrição tecidual, então aí por isso que a gente tem que avaliar melhor para saber de onde exatamente está vindo essas dores. Muito bom. Você como fisioterapeuta, no momento que a gente fala dessas dores e que pode ser sim uma dor provocada pela coluna, às vezes a gente não percebe, mas assim, a utilização de uma perna para menos ou para mais, ou às vezes a forma como você fica lidando no dia a dia, né, com a sua própria postura, isso pode trazer de fato vários tipos de dores nessa coluna? Pode, e assim, o nosso dia a dia, não só isso, mas também como os nossos hábitos, né, de vida, como por exemplo a própria alimentação, a falta de hidratação, a atividade física, isso contribui muito para as dores, tanto musculares quanto de coluna, quanto de articulações. Então, assim, é muito importante a gente ver como é que está no dia a dia, se você fica muito tempo sentado, muito tempo numa mesma posição, é importante você dar umas pausas para se movimentar, para se alongar, para se mobilizar, justamente para poder quebrar essa restrição e evitar as dores. Vamos falar então como é que de uma certa forma a osteopatia pode ajudar nesse quesito. Primeiro entender um pouco, Sim. né? A osteopatia ela é uma terapia manual, né, dentro da fisioterapia. Nela a gente vê zonas de restrições, não só articulares, mas também viscerais, cranianas. Então ela visa muito a questão da vascularização, né, que é a corrente sanguínea ali nesses tecidos. Então quando o nosso corpo está bem vascularizado, ele funciona de forma melhor. E a osteopatia ela justamente traz isso. A visão dela é melhorar a vascularização, tirar essas restrições e dar a liberdade para o corpo para ele funcionar normalmente, sozinho, sem precisar, por exemplo, de remédios. Muito bom. Sabe um alerta que a gente vem chamando, de uma certa forma, não vem chamando a atenção porque a gente não está toda hora com vocês aqui. Mas, por exemplo, nós estamos aqui mostrando a coluna onde você vai explicar direitinho os tipos de dores que costumam acontecer. Mas a gente quer também alertar a população que não é fisioterapeuta, que não é profissional da área e que muitas vezes compram produtos ou compram aparelhos e passam a usar de forma incorreta. Sim. Isso é um alerta também, porque olha só o que você está falando. A osteopatia ela trabalha de forma manual. Então vocês têm a técnica para entender o que está acontecendo com aquela coluna. E uma pessoa comum no dia a dia, que não é especialista no assunto, às vezes compra esses aparelhos aí de qualquer jeito, que são vendidos, e passam a usar no problema e não sabem que estão piorando a situação, não é isso? Isso, e assim, muitas vezes esses pequenos dispositivos, como por exemplo, a gente vê muito dispositivo de massagem. Sim. Esses dispositivos de massagem, eles pegam muito zonas superficiais, que são zonas musculares. Sim. Mas muitas vezes as dores, elas vêm mais internamente, como por exemplo, das articulações, das vísceras, das fáscias. Então, na parte manual, com as nossas mãos, a gente consegue sentir aonde que está vindo a restrição, que muitas vezes é longe do problema e onde a pessoa está sentindo a dor. Às vezes a pessoa sente a dor em um local, mas o problema está vindo de outro lugar. E só vocês, com a técnica que vocês têm, especialistas que são, é que vão trazer esse resultado. Muito bom. Vamos explicar mais ou menos que dores que as pessoas podem sentir. Eu sei que é de pessoa para pessoa, mas mais ou menos para a gente entender como é que vocês podem trabalhar.
Pronto, ali começando na parte de cima, na coluna cervical. O que a gente mais vê é, né, não tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar. Por quê? Porque são zonas mais móveis do nosso corpo. São zonas que a gente traz mais movimentos, para baixo, para cima, para o lado, para o outro, e de inclinações. Então, nessas zonas principais, saem os nervos que vão justamente para os nossos braços e para as nossas pernas. Então, a gente vê muitos, por exemplo, hernia de disco, acontece muito em cervical e em lombar, justamente por causa do aumento de movimento e aumento de compressão. E a pessoa só imagina que é na lombar. Só imagina que é na lombar. Nossa. Mas, por exemplo, às vezes nós temos dormências de braço, que tem muita relação com a parte do plexo braquial, que é de onde saem esses nervos, que é da parte cervical. Então, é a mesma coisa da coluna lombar. Tem muita gente que sente aquela sensibilidade, formigamento, aquela dor irradiada para trás da perna, que é o nervo ciático. Então, isso também vem da coluna lombar. Tanto uma quanto a outra pode trazer essas disfunções. Quais são outros tipos de dores pegando essa coluna torácica e o sacro e região sacróxica? É sacrococcígea. Nossa, esses nomes extremamente difíceis, viu, gente? Então, na coluna torácica nós temos muito restrição de movimento, que são as pessoas mais curvadas. Então, essa restrição de movimento, ela traz muita dor nessa região de trapézio, que é uma dor muscular, mas muitas vezes o problema não é muscular. A maioria das vezes o problema vem da coluna torácica, que está rígida. Problemas entre as escápulas devido à falta de mobilidade dos ombros, da escápula. Além também de algumas pessoas relatarem dor no peito, falta de respiração por causa da nossa caixa torácica. E na parte do sacro e região sacrococcígea, a gente vê muita relação com a parte pélvica, principalmente na mulher, por causa dos órgãos pélvicos. E aí entra muito a questão da osteopatia para a gente poder avaliar como é que estão esses órgãos, como é que está o movimento de útero, como é que está o movimento de bexiga, como é que está a parte intestinal, porque também tem relação com o sacro. Então, uma coisa importante também é tudo que envolve o sacro, ele tem relação com a parte de cima. O que acontece lá embaixo pode repercutir em cima. Nossa. Porque o sacro é a nossa base da coluna. Então, se ele faz qualquer movimento incerto, qualquer falta de mobilidade incerto, vai repercutir em qualquer outra zona da nossa coluna. Nossa, fica aqui um alerta, né? Que nem tudo que você está sentindo na parte de baixo tem a ver com a dor, exatamente como você falou, naquele local. Exatamente. É ser avaliado de uma melhor forma, procurar um profissional de fato. E nestes casos de dores, elas podem ser trabalhadas com a osteopatia e haver soluções e eliminar essas dores também? Pode. E aí entra outra coisa que, inclusive, eu já falei, a atividade física. Pronto. Porque E bem orientada. E bem orientada, porque a terapia manual, a gente meio que libera o corpo, mas você precisa botar o corpo para funcionar. Então, uma coisa vai acrescentando com a outra. Não, então o certo é o seguinte, você que quer começar um exercício físico, passa primeiro num fisioterapeuta especializado para que ele possa lhe avaliar, porque não é todo fisioterapeuta que é bom na especialidade que realmente ele quer e que ele escolheu, que é o seu caso. Você é especialista nessa questão de dores relacionada à coluna e é bom que vocês acabam trabalhando em conjunto. Se você vê que é algo que você precisa mandar realmente para um profissional, né, que vai cuidar da coluna, você manda. Ou o contrário, às vezes o profissional manda para você. É verdade. Né? Hoje, a osteopatia ela está um pouco mais conhecida. A gente recebe mais indicações justamente porque ela consegue resolver o problema. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer a você. E quem tiver mais dúvidas, quem quiser entender um pouco mais essas dores da coluna, para identificar que o problema, de repente, não é ali onde você imagina que está doendo, mas que você precisa primeiro entender de onde é que está vindo essa dor e entender a causa. É verdade. Então, tem que agendar uma avaliação primeiro, para a gente saber exatamente e também poder tratar o paciente de forma correta. Muito bom. Seu Instagram já está na telinha, mas se você quiser reforçar, fica à vontade. Pronto. Meu Instagram pessoal é Yuli Goiabeira FT e também tem o Instagram da clínica, que é onde a gente atende, que é Moved Saúde e Bem-Estar. Obrigada, tá? Por nada. Tudo de bom para você.